Lições Bíblicas CPAD, Adultos, primeiro trimestre de 2023. Tema do trimestre: Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Comentarista: Pastor Elinaldo Renovato. Lição 13. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Data: dia 26 de março de 2023. Classe Daniel, AD Central. Texto áureo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3 versículo 2. Verdade prática, e vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias até que o Senhor Jesus volte. Leitura bíblica em classe. Abacuque capítulo 3 versículo 1 e 2, 16 ao 19. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim, descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresce, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Objetivos da lição: 1. Apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque. 2. Enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento. 3. Conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. Introdução. Encerraremos este trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à Igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da Igreja nestes últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente de a Igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentaram pará-la, mas não prevaleceram porque Jesus é o dono da Igreja. Palavra-chave: Aviva. Tópico 1. O clamor pelo avivamento. 1. A intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante de seus olhos. 2. A aparente indiferença de Deus. Não há indiferença de Deus nem piedade do homem. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Por isso, Deus enviou Jesus com uma mensagem de amor para salvar o homem. Mas infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam sua palavra, conforme está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. 3. A resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus, ou os babilônios, para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades que já ultrapassaram os limites da tolerância divina. Ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Sinopse 1. O clamor por avivamento passa por um momento de angústia diante de Deus que não se mostra indiferente para responder. Tópico 2. O avivamento pela palavra. 1. Ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse: Ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração.
Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. 2. Temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, ter um estilo de vida que reverencia ao Senhor e o princípio da sabedoria do crente. 3. O clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. 1. Ele pediu o avivamento para a sua obra. 2. Pediu para que Deus notificasse a sua obra. 3. Pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Sinopse 2. O avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por avivamento. Tópico 3. Avivamento. Questão de vida ou de morte. 1. O clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou de morte. Por isso, ele suplicou, na ira lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que, diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor sobre suas maldades. 2. Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, quando declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. 3. Clamemos a Deus. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada, com apoio legal. Há poucos anos governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento gay e da ideologia de gênero. Ainda mais, há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam essas abominações. A pretexto de serem igrejas inclusivas, aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e, por isso, não exclui ninguém. A Bíblia, porém, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certamente, o juízo de Deus não tardará. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque: na ira, lembra-te da misericórdia. Sinopse 3. O avivamento é questão de sobrevivência espiritual do cristão. Conclusão: assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está-se semelhante ou, até mesmo pior, que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostando na fé e, em muitas igrejas, aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Amém. Terminamos aqui a leitura da lição.
A seguir temos a seção Revisando o conteúdo. Trata-se das perguntas e respostas, que estão no final da lição, e que servem para a revisão e fixação dos conceitos da lição. Isso para que você tenha um aprendizado melhor. Vamos lá? Pergunta 1. O que mais angustiava o profeta Abacuque? Resposta. O que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. Pergunta 2. Qual foi a resposta de Deus a Abacuque? Resposta. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus, ou os babilônios, para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Pergunta 3. O que Abacuque fez ao ouvir a palavra de Deus? Resposta. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. Pergunta 4. Segundo a lição, a que expressão temor ao Senhor remete? Resposta. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Pergunta 5. Qual oração devemos fazer nesta geração? Resposta. Devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Parabéns por ouvir o áudio completo da lição. Se você gostou, compartilhe o link dessa leitura da lição com alguém, ou mesmo em grupos de WhatsApp. Assim você estará sendo uma bênção na vida de outras pessoas e também contribuindo para o crescimento de nosso canal. Deus te abençoe, e tenha uma excelente escola bíblica dominical.